Flávio Pereira Garreta. O senhor vai ser interrogado em ação penal número 505, 95, 86, 2018, 4047.000, que é movida contra o senhor. Eu pergunto inicialmente se o senhor já tem conhecimento da acusação, sabe os fatos pelos quais o senhor é acusado? Tenho. Eu observo inicialmente que pela Constituição Federal o senhor tem assegurado o direito de ficar em silêncio, não precisa responder as perguntas que forem feitas e, se assim preferir, não vai acarretar nenhum prejuízo à sua defesa. Mas o interrogatório é também um momento que o senhor tem para esclarecer os fatos em seu próprio benefício. Pergunto se essa acusação que é feita contra o senhor é verdadeira ou não? Não, a acusação relata fatos verídicos, fatos inverídicos e algumas afirmações que não correspondem à realidade. Então eu gostaria que o senhor relatasse com detalhes a respeito desses fatos. O que o senhor tem a esclarecer? Tá, se o senhor me permitir, eu antes queria fazer um pequeno histórico para colaborar até para o senhor poder entender o contexto pelo qual eu cheguei nessa situação, né? Primeiro, ao tomar conhecimento em 2017 dos fatos, tomei todas as iniciativas para tentar colaborar. Oficiei o ministro Fachin, oficiei o Dr. Sérgio Moro, procurei a força-tarefa aqui, chegando a produzir anexos, né? E cheguei até a ter uma reunião com a força-tarefa no sentido de colaborar, porque eu tinha tomado uma decisão de vida que eu ia assumir as responsabilidades dos fatos dos quais eu participei, que poderiam ser considerados ilícitos ou sujeitos à averiguação da justiça. Tive uma reunião com uma equipe da força-tarefa, onde foram discutidos os meus anexos, né? Ao final da reunião, os integrantes da força-tarefa disseram que não tinham interesse na minha colaboração, porque ela era fundamentalmente restrita ao Peru, né, muito ampla em relação às questões do Peru, e porque eles também estavam negociando um termo de colaboração com a OAS, e era prioridade deles a negociação com a OAS, e os meus depoimentos minha colaboração podia entrar em contradição com a OAS, e eles me perguntaram sobre pessoas e assuntos da qual eu não tinha conhecimento, e eu tinha tomado uma decisão que eu ia falar as coisas que eu participei e vivi, né? Não ia nem aumentar nem diminuir o papel de ninguém. A partir daí, ainda tomei várias iniciativas tentando me colocar à disposição da justiça, né? Infelizmente, antes disso, nesse intervalo eu tomei a iniciativa de procurar as autoridades peruanas, né? Firmei um acordo de colaboração com as autoridades peruanas, porque no Peru eu prestei serviços em 3 campanhas eleitorais e a pedido dos meus clientes peruanos eu recebi das empresas brasileiras, né? Então eu apresentei todos lá nas autoridades peruanas e também vivi a experiência de como é ser colaborador, né? Como é que é o processo de conversa, de reuniões e tal, e vi que o desejo do Ministério Público é sempre que você acrescente fatos ou que colabore com a maioria de ilícitos possíveis, né? E no Peru eu fui muito claro que eu colaboraria com aquilo que eu fiz, que foi prestar serviço, né? Se houve outros fatos envolvendo os meus clientes, eu não participei, né? E essa postura que eu vivi no Peru, eu trouxe para cá, né? E infelizmente, no dia 23 de novembro, fui surpreendido com a minha detenção. E foi um processo eu vinha buscando o Ministério Público, que tinha conhecimento da minha total disposição de colaborar, de assumir os fatos do qual participei, né? Fui preso primeiramente temporariamente e depois preventivamente, né? No caso da prisão preventiva eu fui acusado, os 2 motivos principais, além de atentar à ordem pública, que é um motivo subjetivo, era que eu tinha dilapidado meu patrimônio, que eu estaria investigando ou grampeando agentes da Polícia Federal, né? Foi por esses 2 motivos que a minha temporária foi instalada em preventiva. Eu, quando fui depor para o delegado, implorei para o delegado consultar o Serviço de Recursos Humanos, né? Porque qual é o fato? A minha esposa tinha uma empresa de bijuteria, ela havia contratado a fabricação de equipamento, de peças, e a pessoa tinha desaparecido. Eu solicitei a um detetive que, com o fornecimento do telefone das pessoas que haviam vendido, para ele me ajudasse a localizar as pessoas por uma
coisa que até hoje eu não sei. Um dos telefones veio no relatório do detetive vinculando a uma pessoa que seria agente da Polícia Federal. Nesse sentido, eu pedi para o delegado, na hora, fazer uma diligência, o delegado se recusou, e ao longo do tempo, felizmente, se provou que a pessoa citada não era agente da Polícia Federal desde 2011, desde 2014 não era residente no Brasil, e que o telefone nunca a pertenceu. E a quebra de sigilo, não é quebra de sigilo, o levantamento da propriedade do telefone nas companhias telefônicas provou que o telefone era do pai da pessoa que havia vendido os apetrechos para minha esposa, né? E a outra acusação de dilapidação de patrimônio, no ano em questão meu patrimônio evoluiu, e o próprio Dr. Gebran, ao se manifestar sobre meu pedido de HC, disse que eu não tinha praticado o ato de dilapidação. Mesmo assim, eu fiquei preso 5 meses, isso destruiu a minha vida empresarial, né? Eu tinha, há 10 dias, logo depois, tinha uma viagem para a Europa, que eu ia firmar um contrato que ia salvar minhas empresas. Infelizmente, esse contrato foi inviabilizado. E, bem, então era relatar isso, e antes de entrar diretamente nos fatos, um breve histórico para o senhor entender a minha origem profissional e como é que eu comecei minha atividade política como ligado ao movimento sindical, né? Fui sindicalista há uns 15 anos, desde os 14 anos. Depois atuei como militante do PT, fundamentalmente no diretório da capital de São Paulo e no diretório estadual de São Paulo, fundamentalmente nas áreas de comunicação. Eu fui secretário de comunicação, fui coordenador de comunicação da campanha em 98 da ex-prefeita Marta a governadora, e depois em 2000 fui coordenador da sua campanha na área de comunicação, né? Nós ganhamos aquela eleição, perdemos a de 98, ganhamos a de 2000. E ela me convida para ser secretário de comunicação da prefeitura. Eu sou secretário de comunicação da prefeitura durante 2 anos. Depois ela me convida para ser secretário de projetos especiais, que era uma secretaria que coordenava a implantação dos principais projetos da administração dela, principalmente a prazo e ao calendário, combinando com o calendário político da eleição de 2004. É nesse contexto que eu conheço uma série de pessoas citadas aqui na ação. A gente fica até 2004, perdemos a eleição. Entre 2005 e 2006, a prefeita cria um instituto, eu atuo nesse instituto. Crio uma pequena empresa de comunicação em 2007. Em 2008, a prefeita perde a tentativa de voltar, e em 2009 eu tomo a decisão de me afastar da atividade política e me dedicar à coisa que eu aprendi ao longo desses anos, que é fazer comunicação, seja na parte de assessoria de imprensa e relações públicas, seja na parte de marketing institucional ou marketing eleitoral, né? Então, em 2009, um ex-dirigente da Band, que havia sido vice-presidente da Bandeirantes durante muitos anos, e um publicitário de Brasília, a gente transforma uma empresa desse jornalista da Band numa empresa. Eu viro sócio, outro publicitário vira sócio, e a gente começa a buscar clientes. Uma das pessoas que eu procuro, que eu havia conhecia de vista antes, mas fui apresentado no final de 2000, é o Dr. Léo Pinheiro, né? E procuro, não só ele, mas procuro N empresários pedindo uma oportunidade para minhas empresas. Falando, olha, eu criei uma empresa, estou agora atuando na área de comunicação, me associei a fulano e beltrano, gostaria que você me desse uma oportunidade aqui na OAS, e também sei que vocês são sócios aí da Invepar, e que vocês estão desenvolvendo uma série de novos projetos, eu queria ter uma oportunidade. Na Invepar ele me indica, em 2010 nós começamos a prestar serviço na Invepar, e nós em 2009 e em 2010 prestamos serviços para a OAS, mais na área internacional, e prestamos serviços. Nesse contexto, em 2011, quando muda a diretoria da Petros, né, o doutor Léo, sabendo, porque apesar de ser uma contradição com o depoimento do Dr. Léo, provavelmente por esquecimento, ele havia conhecido o Luiz Carlos na época do governo da Marta, porque eu me lembro de ter presenciado as reuniões
da prefeita, com o Luiz Carlos e com vários empresários, entre eles o Dr. Léo. Aí o Luiz Carlos vira presidente da Petros, nós havíamos trabalhado juntos nos últimos 2 anos da gestão da prefeita Marta. O Dr. Léo sugere que eu marque um jantar com o Dr. Luiz Carlos, porque ele já estava lá, ambos eram acionistas, quer dizer, o Luiz Carlos representando a Petros e o Léo da OAS eram acionistas da Envepar, que era a menina dos olhos da OAS naquele momento, né? Que era uma empresa, não sei se eu estou sendo repetitivo e tal, mas só me perdoe, que era uma empresa que tinha a OAS com 17% e os 3 principais fundos de pensão do país com, acho que, se não me falha a memória, cada um com 1/3 restante, acho que dava 27%. Então era muito importante para o Dr. Léo a Envepar, porque era um braço de investimento em infraestrutura e o governo anunciava uma série de novos investimentos em infraestrutura que seriam feitos através de concessão ou parceria público-privada. Então era muito importante a relação. Como eu era prestador de serviço tanto da Envepar e da OAS, procuro o Luiz Carlos e falo: Luiz Carlos, o Dr. Léo quer fazer um jantar e tal. Nós realizamos esse jantar, se não me falha a memória, em fevereiro de 2011. Foi um jantar social, onde se falou muito de o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo no primeiro ano do novo governo federal e sobre a Envepar. E decidimos, por sugestão, não me recordo, também participou desse jantar o Dr. Antônio Carlos Mata Pires, né, que é irmão e era um dos filhos do acionista César e irmão do finado e meu amigo Cezinha, que faleceu naquela situação trágica. Então o Antônio Carlos também participava desses jantares. Se sugere fazer um jantar desse a cada 45 dias para trocar ideias sobre a Envepar, sobre o que estava acontecendo no dia a dia lá, porque era muito importante, porque, só para o senhor entender, a OAS havia conseguido, apesar de ser minoritária, indicar o presidente da Envepar. Então o dia a dia da Envepar era muito importante para o Dr. Léo. Então a gente faz reuniões periódicas durante o ano de 2011 e 2012. Se não me falha a memória, em julho eu tenho um almoço com o Luiz Carlos no Rio, e o Luiz Carlos me comunica que vai se afastar, vai pedir demissão da Petros, porque a Petros tem um controle, a Petrobras é a mantenedora, e ele tinha uma relação muito ruim com a área que cuidava desse interface, e ele tinha tido problemas pessoais no Rio de Janeiro, que foram usados contra ele, e ele disse que estava saindo e ia embora para Portugal, que ele não aguentava mais. Nesse período, eu já tinha um contato grande com o Dr. Léo, que vai se aprofundar, né? Eu vou ter, a partir de 2011, 2012, 2013, 2014, até a sua prisão, um contato praticamente diário com o Dr. Léo, por conta da prestação de serviços que nós fazíamos para a OAS e para a Envepar. Então eu procuro o Dr. Léo e falo: Léo, o Luiz vai embora, está pedindo demissão, estava muito chateado, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele está indo embora, tal. E como eu sei que isso é importante, eu quero te deixar ciente. Ele pergunta: a gente vai ter jantar com ele quando? Eu falo: acho que a gente tem combinado de conversar em agosto. Tinha um calendário que a gente meio que combinou a cada 2 meses de fazer jantares e tal. Na maioria das vezes participavam desses jantares eu, o Léo, o Luiz Carlos, o Antônio Carlos e algumas vezes o Gustavo Rocha, que era o presidente da Envepar. Algumas vezes. Como algumas vezes era da oportunidade do Luiz Carlos reclamar da gestão do Gustavo, então o Gustavo não ia nos jantares. Então no jantar de agosto, o Dr. Léo me pede para eu pautar o assunto da saída do Luiz Carlos, né? Introduzir o assunto do Luiz Carlos. Falou: ô Léo, lembra que eu te comentei que o Luiz disse que vai embora, tal? Aí o Luiz fala que de fato está pretendendo sair, o mandato dele vencia no final do ano. Aí nesse contexto o Léo pede para ele para ele ficar, porque era muito importante para o projeto da Envepar. A Envepar ia ser uma grande empresa, eles tinham grandes projetos e tal, e a saída dele poderia ocasionar uma quebra de continuidade, já que eles tinham conseguido estabelecer um plano de trabalho para a Envepar muito importante. E aí
no meio dessa conversa, ele falou, ó, a gente inclusive na empresa olhou lá a possibilidade de fazer uma ajuda para você, para quando você sair da Petros, você ter algum recurso para começar a sua nova vida em Portugal, já que você pretende ir embora. A gente tem um projeto que a gente está começando aí na Petros, que é um prédio na Bahia. A gente separou uma ajuda do valor da obra para te ajudar, para você ter um fundo para quando você sair daí. O Luiz Carlos reage e fala, não, se vocês querem me ajudar, tudo bem, mas eu não posso vincular a nada porque eu não tenho controle do processo. Tem uma comissão lá de funcionários da Petros, da Petrobras, que toca o processo. Eu não tenho como interferir no dia a dia disso. Ficaria estranho eu interferir, eu não participo disso, eu só sou homologador das decisões. Não, aí o Léo fala, não, isso não é vinculado, eu não vou te pedir nada disso, eu só estou dizendo que eu vou acreditar nesse ambiente, que eu preciso acreditar em algum lugar aqui dentro da estrutura da empresa. O Luiz Carlos, reticente, eu falo, não, Luiz, ele não está vinculando a nada, é uma ajuda, Luiz. Aí o Luiz falou, tudo bem, se é uma ajuda eu aceito, de bom grado, eu tenho uma conta no exterior, eu passo para vocês. Aí o Léo fala, não, Garreta, você pode operacionalizar isso para a gente? Aí eu falo, não, tudo bem, posso, o doutor, eu fico de fazer isso, e o assunto se encerra aí, nunca mais. Depois eu vou entrar nos pagamentos e tal, para explicar algumas contradições com algumas coisas que foram ditas. Nunca mais, desde isso é final de 2011, nunca mais eu tratei, seja com o Dr. Léo, seja tratei com o Luiz Carlos sobre os pagamentos, mas sobre o assunto, nunca mais o assunto prédio de Pituba voltou à minha agenda com o Dr. Léo. Antes de entrar no histórico de pagamento, para o senhor entender algumas contradições que existem, eu fiz, indicado até pela OAS em 2011, fiz uma campanha presidencial no Peru. E nós pegamos um candidato lá, inclusive parecido com o Bolsonaro, né, assim, do ponto de vista de perfil ideológico e tal, para aqueles que me acusam de ser do PT e operador do PT, o primeiro candidato que eu ajudei a eleger é um presidente de direita no Peru, que se chama Ollanta Humala. Nós fizemos a campanha dele, a OAS financiou a nossa prestação de serviço, nós ganhamos a eleição, criamos um prestígio profissional muito grande no Peru, aí nós voltamos a fazer, em 2013, lá no Peru tem um processo de cassação do mandato, não por motivos de irregularidade, que se chama é uma reavaliação do mandato. No meio do mandato, com X pessoas assinando, se caça o mandato do prefeito, do governador. A prefeita sofreu impeachment, ela nos procurou lá no Peru, já não mais por intermediação de ninguém, por intermediação de peruanos mesmo, e a gente fez a campanha em 2013 da revocatória, e essa prestação de serviço nos foi paga a pedido da prefeita, que é o meu termo de colaboração no Peru, nos foi paga pela Odebrecht e pela OAS. Em 2014, nós fazemos a campanha do governador de Callao, que também é uma pessoa considerada lá os padrões peruanos de direita, e quem nos paga pela prestação de serviço a pedido do Félix Moreno, que é o governador, foi a Odebrecht. Para doutor e para o senhor entender, a Odebrecht no Peru ela era muito mais forte do que no Brasil. Ela tinha um faturamento 10 vezes maior do que a Odebrecht, do que a segunda empresa. Ela faturava acho que $1 bilhão, a segunda empresa faturava 100. Então o peso institucional da Odebrecht no Peru é muito maior do que ela teve no Brasil. Estou dizendo isso para você entender o contexto, porque sempre sobra para a Odebrecht pagar lá as campanhas. E lá no Peru o sistema de financiamento é muito menos transparente do que aqui. Praticamente tudo é feito pelo chamado Caixa 2. Né? Então, sobre os pagamentos, né? O Dr. Léo, após aquele jantar, 10 dias depois me liga uma pessoa que eu já conhecia, que é o Matheus Coutinho.
já conhecia por conta do processo do Peru, porque ele é a pessoa que me procura para fazer o pagamento dos meus serviços que eu prestei na eleição presidencial de 2000, poucos meses antes, na eleição do Peru. O Matheus me liga, fala: doutor Léo pediu para eu me procurar, você pode vir tomar um café aqui no escritório? Eu vou no escritório com ele, tomo um café, ele me diz: olha, doutor Léo me passou uma programação aqui de pagamentos, ele me disse que era para fazer um depósito no exterior. Infelizmente, a primeira parcela eu não posso fazer, porque a gente não tem como fazer. Eu posso fazer, a primeira parcela vai ter que ser em dinheiro, as outras nós nos comprometemos a fazer no exterior. Eu falo: olha, eu sou só um mensageiro, tá aqui, estou trazendo a conta da pessoa, né, não falei o nome, a pessoa a conta beneficiária do assunto. Eu vou voltar com a pessoa e vou tirar limpo para ver se ele aceita essa solução, se ele não aceita, tal. Procuro o Luiz incomodado, porque o Luiz havia pedido no jantar que fosse feito numa conta no exterior. Me indica uma pessoa, se não me chamo Jorge, que trabalhava ou numa corretora ou num banco na Faria Lima, para receber o dinheiro. Eu volto, aí o Matheus vai ao meu escritório. Ao ele ir ao meu escritório, eu já trago uma pessoa que seria a pessoa que seria o emissário do recebimento do dinheiro do pagamento, que é o William. Ele e Matheus combinam um calendário e eu aviso o Luiz Carlos das datas. O William recebe da OAS e entrega a esse portador do Luiz Carlos. Se não me falha a memória, o nome é Jorge e tem um prédio na Faria Lima. Provavelmente o William tem mais condições de esclarecer. Então, é feito isso e eu entrego também para o Matheus uma folha de papel que tem os dados da conta do Luiz Carlos no exterior, né? Acho que uma vez nesse período o Matheus me liga para dizer que tinha feito o pagamento, né? Então, só para efeito de entendimento, Excelência, dividi os pagamentos da OAS em dois momentos, tá? Em 2011, que é esse que eu me referi, que foi em dinheiro, e eu entrego a conta. Os colaboradores da OAS, os chamados colaboradores o pessoal, a gente chama o pessoal do Caixa 2, né? Mas tem um outro nome aí mais formal. Eles alegam que em 2013 foi feito um pagamento ao William, a meu pedido, de 900 e poucos mil reais. Esse pagamento não existiu, porque por vários motivos. Primeiro, porque já havia sido combinado com o Dr. Léo que os pagamentos seriam numa conta no exterior. Segundo, eu não tinha conhecimento que havia saldo, porque eu não fazia o acompanhamento. O Dr. Léo disse que ia ser um percentual da obra, e eu pedi para o William entregar 1 milhão para o emissário do Luiz Carlos, e não fiquei fiscalizando se o valor... Eu não era fiscal do pagamento, eu simplesmente fui emissário de uma coisa. Então, esse pagamento não existiu e tem uma inconsistência muito grande na afirmação, se não me falha a memória, do Hamilton, acho que é o Hamilton, Roberto Cunha, ou ambos, que o pagamento foi feito em dinheiro na OAS. Quando o Matheus me faz o pagamento referente ao Peru, eu digo: não, Matheus, eu passo aqui, pego e falo assim: não, aqui tem uma regra dos acionistas que nunca tem dinheiro na empresa. Nós nunca fazemos nenhum pagamento em dinheiro na empresa, né? Isso só reforçou a minha certeza que eles, como eles mesmos disseram no depoimento, o que eles não lembravam, eles sentaram com os advogados pós-acordo de colaboração para fazer os anexos. Por algum motivo que eu não sei qual, que cabe a eles explicar, eles afirmaram que entregaram o dinheiro para o William, meu pedido. Esse fato não ocorreu. Ocorreu o pagamento de 1 milhão em 2011, que foi feito pela estrutura da OAS ao William. O William entregou a um portador do Luiz Carlos. O pagamento de 2013 não ocorreu. O pagamento em dinheiro não ocorreu. Eu tive recebimentos da OAS em 2013 em dinheiro referentes ao Peru, um período anterior, posterior à data que eles se referem, né? Então, era para esclarecer isso. Só um segundo, Excelência.
Assim, uma outra questão que é muito importante, o doutor Léo diz que não tem certeza que se eu fiquei com algum valor, eu quero pela oportunidade, até porque o próprio Luiz Carlos declarou que não tinha conhecimento, e eu não recebi nenhum centavo disso, porque não tinha, na minha compreensão, não tinha lógica. Por exemplo, o doutor Léo informou que ia ser um percentual do valor do contrato. Foi dado ao doutor Luiz Carlos como uma ajuda, não foi dado como uma comissão, como uma vantagem para ele ajudar no contrato. Como é que eu ia me remunerar sobre uma ajuda? Então, o doutor Léo falou, eu acho que ele recebeu. O doutor Léo, o acho dele está equivocado, eu não recebi, não fiquei com nenhum centavo. Aí o senhor vai me perguntar, por que você fez isso então? Eu fiz isso porque eram 2 clientes meus, eram 2 amigos meus, e eu estava ajudando e tinha a perspectiva da minha empresa crescer, tanto dentro da OAS como dentro da Envepar, coisa que ocorreu. Ao longo dos anos, eu cheguei a ter, acho que se não me falha a memória, em 2014, algo em torno de 40 prestadores de serviços nas 2 empresas, né? A gente passou a atender aeroporto, metrô, linha amarela na OAS, atender as arenas, atender todas as obras da OAS, fazer as revistas da OAS. Então tinha uma aposta minha, primeiro por amizade, segundo, uma aposta minha de crescer na relação, empresarialmente falando. Então não recebi nenhum centavo disso. Pela oportunidade, o doutor Léo diz que os pagamentos continuaram após a saída do Luiz Carlos. Isso, inclusive, não bate com os fatos da própria denúncia, né? Porque a denúncia se refere a pagamentos efetuados em 2011 e 2012. O Luiz Carlos se retira da direção da Petros em 2014. Os pagamentos que a OAS fez, pelo menos os que eu tenho conhecimento, foram feitos entre 2011 e 2012, e um possível pagamento que eu não recebi, mas que os colaboradores da OAS atribuem a 2013. Então, outra afirmação do Dr. Léo que, infelizmente, ele se equivocou, se enganou, de ao afirmar que os pagamentos continuaram. Para encerrar o capítulo pagamentos da OAS, o Luiz Carlos me recomendou não comentar nada com o Carlos Costa, né? Estou falando isso porque o Dr. Léo afirmou que imagine que teve recursos repassados ao Carlos Costa ou que ele tivesse conhecimento. Eu obedeci ao Luiz Carlos, nunca comentei nada com o Carlos Costa, vim a comentar com o Carlos Costa sobre o assunto quando estivemos presos juntos aí no Complexo Médico Penal. Odebrecht, né? Como eu relatei para o senhor, eu comecei em 2011, foi a primeira vez que eu tive contato com essa estrutura de Caixa 2 da Odebrecht. A esposa do presidente, do candidato a presidente do Peru e depois futura primeira-dama, me mandou eu receber os meus honorários do segundo turno com a Odebrecht. Eu procuro o executivo da Odebrecht no Peru, chamado Jorge Barata. Ele me diz que eles vão pagar, se não me falha a memória, à época foram 4 parcelas de um determinado valor, e ele me manda